Bom dia a todos. Hoje nós iremos retornar ao nosso estudo sobre Jesus Cristo, o maior líder do mundo. Nosso tema hoje será: Ele olhava as pessoas com amor. Jesus sempre olhou as pessoas com amor, né? Ele nunca olhou com ódio, nem nada. Então, nós temos que aprender com ele, né, gente? O foco é um dos atributos-chave de um líder. Essa frase é muito importante. O foco é um dos atributos-chave de um líder. E não existe nenhuma situação em que essa característica seja mais poderosa do que quando é aplicada a outro ser humano. Quando um líder verdadeiramente carismático é apresentado a alguém, ele observa atentamente essa pessoa. Jesus olhou para o homem com amor. Marcos 10, 21. Nós estamos estudando isso aqui, gente, por causa das situações que nós estamos vendo no mundo. Pessoas matando do nada, como se a pessoa não tivesse valor nenhum. Pessoas prendendo as pessoas do nada, tirando o direito de você falar, de você ir, de você vir. Opressão maligna muito grande. Então, nós temos que aprender, né? O momento da apresentação é sagrado. Está lá Marcos 10, 21. Jesus olhou para o homem com amor. Jesus tinha amor mesmo. Ele sabia que as pessoas tinham 500 defeitos, mas ele amava as pessoas. Há um longo e direto contato dos olhos. E o líder se concentra totalmente naquela pessoa. Aquela pessoa que nunca te olha no olho, olha, é perigoso, hein, gente? Olha só assim para baixo, não tem coragem de olhar você no olho, corra dessa pessoa. Concentra os olhos, presta atenção, há um longo e direto contato dos olhos. E o líder se concentra totalmente naquela pessoa, de modo que ela se sinta como a mais importante da sala. Não é coincidência que líderes, assim em geral, se lembram muito bem dos nomes das pessoas. Ele mantém o foco nelas quando são apresentados. As pessoas costumam responder de acordo com como você as vê em sua consciência. Você não precisa dizer coisa alguma. Elas podem sentir como você as percebe. Você já notou que tem pessoas que eles acham que eles não têm defeito, que eles são semideus, que só você tem defeito. Eles, nossa, estão lá em cima, né? Mas, coitado, dessas pessoas é pior do que você imagina, tá? Se ela não consegue ver nem o defeito dela, o caso é grave, né, gente? Com muita frequência, só vemos as pessoas em termos de nossas necessidades e desejos ocultos. Quando você precisa de uma pessoa, você corre, nossa, a pessoa ficou boazinha, do nada, né? Mas quando você não precisa, você descarta, tá? As palavras que são colocadas depois dos nossos nomes, nossos títulos, estabeleçam nossos limites. É por isso que as pessoas frequentemente não farão coisa alguma além das suas obrigações. Uma secretária, por exemplo, pode sempre agir como uma secretária, enquanto um vice-presidente pode fazer as mesmas tarefas, mas assumirá mais riscos e se empenhará em realizar objetivos maiores. Como vemos ou intitulamos, os outros com frequência determinará suas possibilidades de forma limitantes ou ilimitantes. As pessoas se aproximavam de Jesus porque ele não as via como negras ou brancas, ricas ou pobres, homens ou mulheres, direita ou esquerda. Ele via como ser humano. Ele as via como irmãos e irmãs, parentes de sangue, iguais, com direitos iguais, responsabilidade iguais. Ele as olhava com amor. Nas nossas universidades está ficando perigoso a gente estudar, porque se você não pensa igual a esquerda extremista, você corre risco até de vida, sabia disso? Não é mais aquela faculdade onde as pessoas iam para estudar, adquirir conhecimento.
agora virou partidária, sabe? As pessoas não têm regras, elas são sem regras. Elas se acham no poder de fazer de tudo. Isso é errado. Eu acho que vai ter que começar do zero de novo, né? Perguntas. Você observa o desempenho real dos integrantes da sua equipe ou você as rotula de acordo com seus cargos? A maioria vê as pessoas só com o seu cargo, viu, gente? Não vê as pessoas como ser humano, tá? Quanto tempo você dedica diariamente a olhar seus funcionários com amor? Não, muita gente não sabe nem se o coitado fez aniversário, quando vai fazer, não sabe nada. É mais um número dentro da firma dele, né? Lembra quando a gente estudava que era, não falava, vamos supor, eu chamo Tereza, ninguém ia me chamar por Tereza. Eu era o número 22, 20 qualquer coisa, menos o nome, né? Você já descobriu as qualidades ocultas de cada um dos seus colaboradores? Às vezes você tem um funcionário que sabe fazer muito mais do que muita gente, mas você nunca valorizou, você nunca olhou essa pessoa com um olhar diferente. Hoje você começa a olhar as pessoas com um olhar diferente, começa a conversar com essa pessoa, saber como ela vive, onde ela vive. Não custa nada se fazer, ser amigo, tá? Você não precisa, só porque você tem um negócio, você tem que tratar as pessoas com desdém, né? Não dá atenção para a pessoa. Eu, na escola, certa vez, uma moça foi levar um currículo para entrar na escola, para ser uma candidata, né? A uma vaga de professora. Aí eu estava com a mão suja, porque eu estava plantando alguma coisa, mas eu era diretora da escola, né? E é uma escola pequena, a escola é nossa. Aí a moça chegou e falou assim, eu posso falar com a diretora? Eu falei, pode. E aí ela jogou o currículo dela na minha mão. Já começou errado, porque ela tinha que carregar o currículo dela, né? Ela nem sabia quem eu era. Aí eu também não falei nada, porque eu estava de uniforme, igual as outras professoras. Aí ela entrou e falou, por favor, chama a diretora. Aí eu lavei a mão, falei, aguarda um pouquinho. Lavei a mão, entrei por trás do balcão, né, da secretaria, falei, pode falar, eu sou a diretora. A moça quase caiu no chão. Aí, agora me diz uma coisa, como que eu ia pegar uma pessoa para trabalhar desse jeito? Se ela nem sabe quem é você, ela já está, né? E nem era, assim, uma pessoa preparada. Ela estava só 6 meses estudando, ela não tinha diploma. Então, eu não podia também pegar, né? Porque ela não era qualificada. Aí eu achei errado o comportamento dela. Você não pode tratar a pessoa pela veste que ela tem, pelo jeito que ela é, sabe? Você tem que tratar a pessoa com dignidade. Às vezes a pessoa tem que ter mais estudo do que você, mas você é tão arrogante lá em cima do seu patamar que você acha que é mais elevado que os outros, que você não dá atenção para as pessoas. Isso é errado, tá? A pessoa tem que ser humilde, não precisa colocar uma faixa falando o que você é ou você deixou de ser, né? A soberba procede à queda, né? Você já viu falar isso, né? Então, nós vamos falar uma das pessoas mais fenomenais que conheço, é uma mulher chamada Laureve Whitmer. Esse aqui é um livro da Laura Beth Jones, uma americana, tá? Ela foi criada numa fazenda no México e é mãe de 13 filhos. Tem olhos azuis brilhantes e um sorriso de $1 milhão. Laureve ensinou-me muitos princípios sobre o amor incondicional. Depois que seu primeiro marido morreu, ela se casou de novo, né? E a princípio não estava preparada para a rotina agitada que ele tinha como designer internacional. Ele chegava em casa e perguntava, você pode ir comigo à cidade do México em 2 horas? Ela finalmente decidiu que o que ele quer que ele lhe pedisse, ou quando pedisse, ela diria sim. Ela criou os 13 filhos de modo que seu marido não fosse interrompido em seu trabalho. Ele tinha tamanha sensibilidade artística que eu não suportava que fosse
perturbado, dizia ela. Então, quando o marido dela lhe pedia alguma coisa, ela sempre fazia. Agora ela é uma importante executiva. E seu marido diz sim de boa vontade quando ela lhe pede que o acompanhe numa viagem. Ela arrumou tempo para, apesar de ela ter 13 filhos, ela arrumou tempo para ajudar o seu marido, né? Jesus dizia sim. Sim, eu irei à sua festa. Sim, eu lhe mostrarei onde é a minha casa. Sim, eu encontrarei com a sua sogra. Sim, curarei a sua filha. Sim, farei o que você me pede. Decidi ingressar na administração, aqui ela está falando, né? Que para ela aprender mais coisas. Então, nosso objetivo aqui é falar sobre que a gente tem que ter também um tempo para dedicar. Às vezes a pessoa quer falar com você e você não tem tempo para essa pessoa. Dedica uns 10 minutinhos para falar sim para essa pessoa, olhar o que, que ela tem para dizer para você, né? Que às vezes a gente aprende também com os outros. Não é a gente achar que está lá no patamar tão elevado que você não pode escutar nada de ninguém, né? Então, aqui está a pergunta. Quando você diz sim espontaneamente a um pedido, você fica feliz em fazer isso? Você dedica um pouquinho do seu tempo para aquelas pessoas que te procuram, ou você sempre diz, não, hoje não, passa amanhã eu converso com você, vai enrolando essa pessoa e nunca tem tempo para essa pessoa? Lembra que Jesus olhava as pessoas com amor. Jesus fazia diferença na vida da pessoa, tá? Então é isso que a gente quer aprender. Hoje o mundo não está assim, gente. O mundo está de ponta cabeça. As pessoas querem derrubar o outro de qualquer jeito, querem, se puder, eles fazem até uma fogueira e joga a pessoa dentro. O mundo está virando um mundo cão mesmo. A gente não pode ficar passando a mão e falar que é mentira. Nós estamos vendo o dia a dia, né? Então, nós podemos combater isso, nós podemos fazer a diferença, né? Então, nós vamos orar e pedir para Deus nos ajudar, tá? Então, vamos. Coloca tudo o que você quer hoje na mão de Deus, Deus pode resolver. Então, vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Nos ajude, Senhor amado, a ser um pouquinho só como o Senhor é, Senhor. Como o Senhor olhava as pessoas, Senhor. Não deixa que título, que cargos separe as pessoas, Senhor, que vira um muro, Senhor. Não permita, meu Pai. Faça com que uns possam ajudar o outro e não jogar o outro num poço sem fim, Senhor. Vai, Senhor amado, abençoando todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão na cama do UTI, aqueles que estão desenganados, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão tentando mudar de vida, Senhor. Aquelas jovens, Senhor, que está no mundo das drogas, que está no mundo da prostituição, que as mães já não sabem mais o que fazem, Senhor. Senhor Deus, vai abençoando os nossos jovens que estão na faculdade, Senhor, nas universidades, que o Senhor coloca anjos dentro das universidades, Senhor, que o Senhor proteja esses jovens, Senhor, não deixa que a cabeça deles fique cheia de coisas erradas, Senhor. Vai abençoando, meu Pai. Abençoe o nosso país, Senhor. Abençoe, meu Pai, poderosamente aqueles que lutam pela anistia, pela liberdade, pela democracia. Vai ajudando essas pessoas, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, tira, Senhor amado, todas essas perseguições malignas, Senhor, que nós estamos vendo diariamente, Senhor, na vida do nosso ex-presidente, Senhor. Que o Senhor cura ele desse câncer, dessa anemia, dessa angústia sem fim que ele está sentindo, Senhor, que é muita coisa em cima dele que ele já não aguenta mais, Senhor. As pessoas não estão tratando ele como um ser humano, mas como um objeto descartável, Senhor, que eles acham que tem direito sobre ele, Senhor. Que nesse dia eu peço ao Senhor que o Senhor socorre ele, Senhor. Eu peço socorro do céu, Senhor, para aqueles que estão
nesse momento também, atrás de uma grade sem dever nada, Senhor. Que o Senhor derruba essas grades, os ferrolhos de ferro, que o Senhor entra com o seu exército marchando, Senhor, e faça resplandecer a tua face no céu do nosso país, Senhor. Vai derrubando por terra todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Vai derrubando, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além de ti. Eu peço ao Senhor socorro do céu. Socorre o nosso povo, Senhor. Socorre, meu Pai. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Nós temos, gente, que pedir socorro do céu. Só socorro do céu mesmo, tá? Não é brincadeira, não. Então, nós temos que pedir e para Deus nos abençoar, né? Grandemente e nos ajudar a passar por tudo isso que nós estamos passando e sair fortalecido, tá? Então, vamos agradecer muito a Deus por esse dia. Vocês continuam orando, clamando a Deus e fé em Deus. Fé em Deus, que é a única que pode nos socorrer. Agradeço, se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha e até amanhã, se Deus quiser. E obrigado, tá?